que é a morte para você? Você a teme? Para Platão, um dos grandes filósofos, a morte nada mais era do que a separação da alma em relação ao corpo. A alma, na filosofia platônica, é totalmente perfeita, completa, plena e pertencente ao mundo das ideias. O corpo funciona como uma espécie de invólucro, uma espécie de prisão para a alma. Desta forma, para Platão, a morte se tornava um meio pelo qual a alma alcançava novamente o seu estado de perfeição. Para Nietzsche, também um filósofo, a morte significava única e exclusivamente o ponto final. Não existe mais nada após esta vida. E para você, o que é a morte? Você a teme? Para algumas pessoas, neste momento, a morte pode significar um meio pelo qual ela descansa de suas tribulações terrenas e momentâneas. Algumas pessoas sofrem, quer seja com relacionamento, quer seja com a criação de seus filhos, quer seja em seus trabalhos, e elas começam a perder o sentido da vida ao ponto delas não encontrarem outro meio, senão de colocar um ponto final na mesma por meio da morte, e tentar por meio dela encontrar assim descanso tão procurado. Você teme a morte? Essa pergunta inquieta muitas das vezes as pessoas e é um assunto que muitos não gostam de refletir sobre ele. Nós sabemos que cedo ou tarde nós iremos partir. Como diz um ditado bem popular, ninguém veio para ser uma semente. Sabemos que vamos morrer um dia, mas nós tememos a morte. As pessoas têm medo da morte, em especial por dois motivos. O primeiro, que encabeça tudo, é porque não sabe essas pessoas se existe realmente uma vida após essa. Outro motivo é porque as pessoas temem a morte é porque elas não querem deixar os seus entes queridos. Isso causa insegurança, desconforto. Eu saber que vou fechar os olhos aqui, não sei se há algo após esta vida. No entanto, as Escrituras ela nos dá um norte, uma percepção um pouco diferente. Fato é que a morte ela é o resultado do pecado. O homem peca e Deus o pune com a morte. E a morte em dois sentidos, pelo menos. No sentido físico e no sentido espiritual. No entanto, as Escrituras, como já dito, nos dá um viés diferente. Ela também mostra que aqueles que confiam na pessoa de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, elas poderão até gozar desta morte física, elas poderão até vivenciar esta morte física. No entanto, elas não vivenciarão uma morte espiritual. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo de número 25, Jesus diz às irmãs de Lázaro, quando este estava morto: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é uma promessa insofismável da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós sabemos que nesse plano terreno nós somos assolados por uma série de questões e de fatores. Às vezes somos assolados pelo desemprego, às vezes somos assolados por percas que são irreparáveis. E sabemos que também a qualquer momento poderemos partir. No entanto, por meio das Sagradas Escrituras nós podemos encontrar alento para a nossa alma. Nós podemos encontrar força em saber que no dia que nós fecharmos os nossos olhos e descermos a campa fria, nós abriremos os nossos olhos espirituais do outro lado e estaremos para sempre com o Senhor. A morte para o cristão, ela não é um ponto final.
A morte, ela é simplesmente o meio pelo qual Deus acha de chamar pecadores à sua presença. Pecadores remidos na pessoa do Senhor Jesus. É o meio pelo qual o Senhor nos aproxima ainda mais dele para vivermos eternamente com ele. E vivemos eternamente aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais tristeza, aonde não haverá mais choro, porque como diz as Escrituras no livro de Apocalipse, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Nós temos uma viva esperança. Nós temos a esperança de que um dia, ao fechar os olhos aqui, nós gozaremos de uma vida plena. Não que o corpo, como disse Platão, seja mau, porque o Senhor unirá novamente esta matéria à nossa alma. As Escrituras nos ensinam no livro de Tessalonicenses, no primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17, o texto bíblico diz: ao soar da trombeta de Deus, dada a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Haverá novamente a junção do corpo com a alma. O corpo não é mau, o corpo é bom porque foi criação de Deus. Deus criou o nosso corpo. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E Ele unirá esta matéria com a nossa alma e glorificará na sua completude. E nós nos tornaremos semelhantes a Ele. A vida, ou melhor dizendo, a morte aqui não é um ponto. A morte aqui, ela é o meio pelo qual Deus nos aproxima dele mesmo. Talvez, se você anda desconfortável e tem te inquietado em saber que um dia você também partirá, eu quero te convidar a colocar a sua confiança em Jesus Cristo. Eu quero te convidar a você olhar para este Senhor que transformou a vida de milhares e milhares de pessoas e confiar no sacrifício dele, para que nós, no momento de fecharmos os nossos olhos aqui, nós possamos fechar em paz e saber que estamos guardados pelo Senhor. Saber que há um momento futuro nessa história. Como diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 53 a seguir. Aquilo que é corruptível, este Senhor, Ele transformará em incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, Ele transformará em imortalidade. Então poderemos dizer: tragada foi a morte pela vitória. Nós gozaremos de ter um corpo perfeito, gozaremos de estar num lugar perfeito, diante daquele que é perfeito, diante daquele que é o transformador de todas as coisas. Glorificado seja o nome do nosso Deus, por nos colocar tamanha esperança no nosso coração. Confie no sacrifício dele. Confie na pessoa de Jesus Cristo. Confie em sua morte, no seu sacrifício na cruz do Calvário, porque por meio dele nós alcançaremos paz quando também chegar a nossa hora. Não se iluda, cedo ou tarde nós ouviremos ele chamar o nosso nome. E por isso nós não precisamos temer, porque estamos guardados na pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e que você descanse em Deus, que você tenha alento para a sua alma nos momentos das dificuldades, nos momentos das tribulações, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Essa é os meus sinceros votos. Vocês gostaram desse vídeo? Foi edificante para a vossa alma? Então eu peço, compartilhe com seus contatos,
Compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Compartilhe para que vidas sejam alcançadas e aonde essa mensagem do Evangelho chegar, possa haver transformação, esperança, confiança e segurança na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e muito obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço a todos.